Olá, povo abençoado. Quero compartilhar um texto com você hoje que está em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Interessante que eu não quero destacar o chamado de Moisés nesse texto. Esse texto fala do chamado de Moisés, ao qual Deus o comissionou para libertar o povo do Egito, ser um instrumento de Deus a libertar o povo das mãos de Faraó. Mas eu quero destacar aqui que Moisés, ele olha e vê uma sarça ao qual ela não se consumia. Moisés, ele viveu um tempo no deserto e ele teve muitas oportunidades de ver a sarça se consumindo, porque o deserto é um sol causticante, um sol a qual a sarça é um arbusto muito fininho, como um feno, e ela se consumia fácil, mas ela perdia logo a sua duração. Era uma duração momentânea, muito rápida, mas essa daqui ela não se consumia. O fogo ardia e aquela sarça não se consumia. E nós vemos aqui que essa sarça, ela havia uma resistência. Algo que tem uma resistência, ele não se consome. Ele não é algo de momento. E nós estamos vivendo em tempos ao qual que Deus nos leva para o deserto para que nós possamos criar uma resistência espiritual. Eu vejo que todo o tempo que o povo viveu no deserto, Deus quis ensiná-los alguma coisa. E não é diferente nas nossas vidas. Essa sarça não se consumia, ela criou uma resistência e ela não se consumia. E o porquê nós precisamos de uma resistência? Nós precisamos de uma resistência espiritual para que nós, neste mundo, nós possamos vencer as tentações, vencer as provações. Não sejamos como a Bíblia diz lá que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que ali há três elementos que consomem-se muito rápido. Eles pegam fogo muito rápido, mas também são consumidos rápidos. Mas tem três elementos que eles demoram para pegar fogo, mas eles, à medida que eles são provados, na medida que eles são tentados, eles ficam mais purificados, ficam mais limpos. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios de o feno, a madeira e a palha. Esses três é fogo de palha, como o povo diz, passa-se rápido, consome-se rápido. Mas nós vemos aqui três materiais: a palha, as pedras preciosas, o ouro e a prata, que à medida que eles são lançados no fogo, eles são purificados e eles ficam mais resistentes, mais puros. E aqui eu vejo que nós precisamos criar uma resistência espiritual para suportarmos as tentações. As tentações, os jovens passam por tentações nas faculdades. Os casados passam por tentações no casamento. Quantas tentações, quantas situações que passamos tentando destruir os nossos casamentos, as nossas famílias. E tantas coisas que nós vivemos. Tantas tentações para que nós saiamos dos planos de Deus e nos desviemos e
para irmos para caminhos que não agradam a Deus, que não são os caminhos de Deus. E eu venho nesse dia trazer para você essa fala, que você possa criar resistência, mas não resistência como muitos atletas buscam através das Olimpíadas, através de academias, mas que você possa buscar resistência dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras sagradas, que você possa buscar as coisas espirituais. Paulo fala no livro aos Colossenses: buscais as coisas que são do alto. Que nós possamos buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas espirituais, buscar as coisas de Deus. Que você possa criar uma resistência, mas uma resistência em Deus. Que essa resistência em Deus possa te fortalecer diante das provações, diante das tentações. Eu quero deixar essa reflexão para você nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre das tentações, que você possa buscar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, resistência espiritual para a sua vida. Eu quero nesta hora pedir que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.